Salve, salve moçada, sejam todos bem-vindos ao programa Pisa Mais, o principal programa de esportes endurance de Curitiba. Fique com a gente porque a nova edição do Pisa Mais está no ar. Muito bem, estamos ao vivo no YouTube, @programa Pisa Mais. Curta, comente e compartilhe os nossos programas, os nossos canais e faça com que o Pisa Mais chegue cada vez mais longe. Hoje nós vamos repercutir tudo, absolutamente tudo, da Maratona Internacional do Paraná. Mais de 20 mil pessoas participaram desse evento lá em Guaratuba, litoral do estado. Ramon Ferreira, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Pietro, boa noite a todos. Então, mais uma edição trazendo recentemente o que aconteceu na ponte, da vista médica, do olhar do atleta, do olhar do professor. Então vai ser um bate-papo bem legal, hein, Pedro? Sensacional. Estamos ao vivo aqui, graças ao apoio da Dentro d'Água, marca do esporte, que deu um show na maratona com as distâncias de 5, 10 e também da maratoninha com a criançada. Doutora Daniele Verca, ginecologia e saúde e longevidade, e também a Safe Runner, 0 atrito, 0 bolhas e 0 assaduras. Letícia Saltori, seja muito bem-vinda, parabéns pela prova no domingo. Seja bem-vinda ao Pisa Mais. Muito obrigado mais uma vez aqui, né? E sempre uma honra, sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui falando com vocês. Prova no sábado, né, Eli? No sábado. Isso, no sábado. Exatamente. Marco Aurélio Piazza, seja bem-vindo ao Pisa Mais. Muito obrigado, que convite incrível, muito feliz pela oportunidade de falar um pouquinho daquilo que a gente mais gosta. E aproveitar que foi agora, né? Estamos tudo fresquinho. Quentinho, tudo fresquinho. Eu tava vendo ali as imagens da abertura do programa. Como o tempo foi cruel com a gente, né? Ai, meu Deus. Mas vamos lá, tamo aí. Que bom que a maratona foi agora. Então a gente estamos com a memória em dia. Maravilha. Doutora Juliana Olavo Pereira, seja muito bem-vinda ao Pisa Mais. A doutora Juliana estava como médica auxiliar na Maratona Internacional do Paraná. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu agradeço o convite para poder falar de saúde e esporte, né, que todos nós gostamos tanto. Maravilha. Ramon Ferreira, dá o start aí, o pontapé inicial do nosso bate-papo. Vamos lá. Letícia, com um olhar de atleta, como foi para você essa prova? Pegando um clima totalmente hostil, né? Não era o programado, mas natureza é isso, né? Exatamente. Meu Deus, foi uma loucura. A sorte é que eu sou uma atleta versátil, né, gente? Eu falo que eu vivi ali no meio do furacão e saí feliz, né? Ainda bem que eu fui, porque por um pouquinho assim, quase que eu nem largo. Mas realmente valeu muito a pena. Como sempre, a energia da galera. E nessa daqui parece que foi uma vibração assim imensa, né? A gente pegou um pouquinho de tudo, o clima desde muito quente até a chuva ali que pegou a gente na metade do caminho. Então foi assim, acho que eu vivi todas as emoções possíveis nessa prova, inclusive largando como amadora, né? Então, eu acho que eu não me lembro qual que foi a última vez que eu larguei uma prova como amadora, mas eu mergulhei de cabeça naquilo, porque eu sabia que não ia ser fácil, né? Uma prova com mais de 20 mil pessoas, não vai ser um evento fácil, mas como sou apaixonada por esse negócio, eu fui com tudo, né? E, inclusive, fui por conta dos meus alunos e também por conta das pessoas que torcem por mim. Que avaliação você faz do nível técnico da prova, por ser uma primeira edição, Letícia? E já complemento, Letícia. Por que no amador? Pois é, né? Detalhezinho, eu sempre falo, né? A gente tem que ler regulamento e sempre tem as regras. Ali tinha uma exigência de tempo que eu não tinha, né? Para quem não sabe, eu sou atleta... Hoje eu me dedico muito mais a trilha e montanha. Recentemente voltei, inclusive, de seleção brasileira com o Campeonato Sul-Americano. E por conta de estar me dedicando muito mais à trilha, eu não tenho resultados expressivos na rua, né? Faz bastante tempo, inclusive, que eu não corro na rua. Então, eu precisava desse resultado atual de 2 anos, eu não tinha para largar oficialmente. Mas é aquilo, né? Pesos e medidas diferentes para algumas pessoas. Realmente foi lamentável o que aconteceu comigo de eu não largar na elite. Mas é aquilo, né? Eu sou uma atleta versátil, eu falei, agora eu tô aqui, eu vou correr. Mas realmente eu tive muita energia da galera ali, porque senão eu nem tinha colocado meu pezinho, acho que eu tinha ficado só batendo palma. Mas, como eu falei, a sensação depois, quando eu tava lá na prova, foi de zero arrependimento. Eu sempre tenho essa percepção de que
a gente nunca se arrepende de ter feito. E sempre é o contrário, né? Quando a gente não faz, a gente fica com aquele arrependimento. Então, eu acho que sempre, como todo qualquer evento, sempre tem alguma coisa a ser melhorada. Eu acho que alguns cuidados, eu falo até a palavra cuidado mesmo. Cuidado não é nem só o respeito, né? Com essa situação que aconteceu comigo de eu não largar na elite. Mas a questão do cuidado mesmo. São detalhezinhos que a prova ela é feita pelos corredores, né? Independente se ele é atleta de elite ou amador. Então, eu acho que esse cuidado, esse tato por ter passado por outras organizações, eu acho que é o mínimo que tem que acontecer. E eu acho que nesse quesito realmente tem bastante coisa a ser melhorada. Nessa parte, realmente. Assim, o cuidado com o atleta, o cuidado com os corredores, dos quesitos mínimos, eu acho que realmente tem bastante coisa a ser melhorada. E para você, Marco, que avaliação inicial você faz da maratona? Muita coisa acontecendo, né? Se tratar de um evento, de um mega evento, sabemos que não é fácil para ninguém organizar. A gente viu o tanto de crítica que teve aí, todo mundo falando do próprio pessoal que estava ali fazendo a transmissão da prova. Só que a gente sabe que são profissionais, são seres humanos que cometem erros, que têm os altos e baixos. O meu ponto foi como atleta, a Letícia, minha atleta, a única parte ruim pra gente foi essa. Tá largando de igual para igual com os outros competidores, de maneira elite, né? A elite, para quem não sabe, a maneira elite é para quem corre atrás de uma marca do relógio, né? Que é correr o mais rápido possível com as condições ideais para todos. E olha, o atleta de elite, ele não entra na categoria amadora. Então, isso também compromete aos outros, né? Então, a corrida, toda vez que alguém faz alguma coisa errada, não estou falando da organização, falando em geral. Quando você corre com o número de alguém, quando você quando você faz alguma coisa que não está no regulamento ou antidesportivo, prejudica muita gente. E foi isso que mais afetou para nós, para mim, né? Para mim, como treinador e torcedor da Letícia, enfim. Mas a prova em si foi incrível, né? Foi incrível, muita gente. Não é fácil lidar com tudo isso. Fiquei sabendo que teve no percurso, lá no 30 e pouco, teve um pouquinho de falta de água para quem estava no fecha-fila. Porém, um evento é feito por nós, né? Feito pelos corredores, feito para quem trabalha dia a dia com a corrida, para quem trabalha dia a dia com seres humanos. O brilho da galera, a energia da galera fez com que tudo que acontece, o vento, a chuva, fosse amenizado. Porque a energia estava a milhão, estava muito bom. A torcida estava sensacional. A torcida do início ao fim, eu corri com o Ramon, o Prova dos 21, montamos um pelotãozinho sem querer, que foi muito legal. A galera gritava de um lado, gritava da rua, aí falava vai Vitória. Então foi muito bom, foi muito legal mesmo. Como atleta, foi algo incrível. Também, né, voltando a falar dos termos técnicos de agora da prova. Aquele atraso de largada nunca é bom para ninguém. Não é bom para o atleta, não é bom para o organizador. Mas sabemos que Guaratuba é uma cidade pequena. A ponte não dependia só dos organizadores. Tinha todo um aparato governamental por trás disso. Teve um evento no dia anterior, poucas horas da largada. Não estou criticando organizador nenhum. Porém, a gente sabe o quanto é difícil para eles lidar com esses meros detalhes, né? Lidar com a política por trás de um evento histórico, que é a abertura de uma ligação, a ligação de uma ponte. Tudo isso pesa muito, tudo isso faz. E acho que a população em si, os participantes, a comunidade abraçou a ideia e fez com que o evento fosse essa maravilha do que foi. Juliana, como é que foi para você? Você que vive o esporte, tem um triatleta em casa e nessa prova, nesse evento, você atuou como médico auxiliar da Maratona Internacional do Paraná. Como é que foi essa experiência? O que você viu lá? Então, para nós, né, foi uma oportunidade assumir a saúde da prova. Então, levamos isso com muita seriedade. Para a gente, a saúde do atleta é fundamental, né? Então, nós tivemos uma carta branca dos organizadores para conseguir promover a condição ideal, pensando na segurança de todos. Então, tivemos a possibilidade de fazer a mesma coisa que fizemos na Maratona de Curitiba, de ter um DEA a cada quilômetro, né? A gente sabe que esse prazo, se a gente consegue fazer um atendimento desse atleta rápido, a chance da gente conseguir cardioverter e esse atleta sobreviver, né, e a gente não ter uma ocorrência mais grave, é muito alta, né? Então, com isso, a gente consegue passar muito mais segurança
para todos os atletas envolvidos, seja elite, seja amadores. Né? E dentro da tenda médica também, nós tivemos todas as condições disponíveis, todo o staff disponível. Também tivemos, né, a oportunidade de chamar acadêmicos de medicina que fizeram parte da nossa equipe de staffs também. Né? Eles foram sensacionais nesse auxílio, a equipe médica, né, e toda a fisioterapia também, que estava fazendo parte também ali do nosso atendimento médico. Conseguimos, mesmo uma prova tão grande, com tantos atletas, tivemos muitas ocorrências, muitos desafios, mas a gente conseguiu, de uma forma exemplar, dar conta de todos, né? E o resultado foi aí. Não tivemos nenhum evento com extrema gravidade e nenhum caso desfavorável nessa prova. Juliana, aqui no programa na quarta-feira a gente teve o Marcelo Leitão. Ele falava muito sobre isso, né? Que ele pegou uma estrutura, que ele ia dar todo um suporte para a galera, montou as banheiras para resfriamento caso necessitasse. E eles iam inovar nessa prova com o aplicativo lá que se colocava o teu estado de saúde 2 dias antes da prova. Chegou algum dado para você se utilizaram legal esse aplicativo? Para o cara colocar assim, eu estava gripado, e se ele precisasse de algum auxílio médico, ele poderia ter a consulta rápida, o médico consultar rápido esse aplicativo. Na hora do momento, não. Foi assim, a gente teve muita ocorrência. Né? Eu até falei para o Marcelo, Marcelo, quando começou a prova, a minha expectativa é ficar um bom tempo tomando café e conversando. Em nenhum momento dos 2 dias, ninguém conseguiu sentar um único minuto. Né? Então, foi realmente uma prova muito intensa. Né? Então, todo momento a gente estava em algum tipo de ocorrência. Então, a gente não conseguiu dar conta assim, de tantos detalhes, né? Como, por exemplo, esse. Né? Porque realmente a gente teve muito trabalho durante a prova. Ter uma equipe desse tamanho, com esse aparato, 1 DE a cada quilômetro, Letícia e Marco, traz mais tranquilidade para o atleta, para os treinadores, para a equipe como um todo? Muito, né? Para nós, professores, é um pé seguro, confiança. Estamos seguros. Sabemos que temos um respaldo. A gente sabe que não é todos os alunos que fazem aquilo que a gente pede. Uns que fazem a mais, outros que nem fazem. Tcharam, surpresa, tô na prova, tô numa maratona. Apareci. Ou aquele cara que talvez pagou a assessoria, não treinou. Depois vai jogar a culpa no professor. Mas o cara não fez nem 1% do treino. A gente sabe que a vida real não é fácil. Todo mundo passa por desafios para poder estar treinando. Todo mundo passa por desafios para poder trabalhar e treinar e entrar em uma prova. Então, quando a gente entra numa prova com uma equipe médica, atleta, e sabendo do que tudo pode acontecer e ter esse suporte, traz muito mais conforto para nós. Muito mais conforto. Para você, Letícia. E assim, essa questão também, pensando como treinadora, com certeza o Ramon também deve ter uma linha muito parecida aí de pensamento. A gente sabe que o crescimento da corrida tá assim absurdo, né? Uma coisa que veio para ficar e vai crescer cada vez mais. Em relação, por exemplo, à condição de sedentarismo, né? É muito melhor você ver pessoas ativas. Eu acho que a gente está cada vez mais trazendo esse ponto para conscientização de que a gente precisa estar com esse cuidado, né? De fazer os check-ups, de a gente se manter em dia, manter treinado. Você entrar num evento como esse, a gente já imagina que vai ter muita gente destreinada, que é comum, né? Alguém lá da empresa que ganhou uma inscrição, que um vizinho incentivou, sabe? Eu acho que é uma coisa bacana, né? Melhor do que a pessoa estar lá parada, sem fazer nada, mas também trazer esse amparo, né? Da conscientização, que é importante também a pessoa ter esses cuidados, e o organizador também um amparo para ele, né? De ter ali esses pontos, de ter a equipe médica ali de prontidão. Eu também vi, eu estava parada ali, principalmente no 42, que durante o 21, depois que eu terminei, eu quase não vi muita coisa. Mas no 42 eu vi muita gente mesmo. Eu vi a ambulância rodando para um lado para o outro, chegava a arrepiar. Então, realmente, olhando por esse lado de quem estava ali parada, eu imagino a quantidade de pessoas que realmente chegaram. Inclusive, eu estava ali na linha da chegada, né? Que era para eu participar da transmissão, que foi o outro detalhe que acabou não dando certo de eu participar, né? Que com certeza o pessoal que viu a divulgação, que era para eu estar participando da transmissão, vai estranhar que eu também não participei da transmissão. Mas eu estava ali pro lado de fora, acompanhando. Letícia estava toda rebelde, hein, Marcos? Por que você não participou, Revoltada. Letícia? Porque eu tava numa sala, a sala de transmissão era pequena, e aí nós éramos em 4 e só conseguia ficar 2 dentro da sala. Então eu e o Gabriel, a gente ficou pro lado de fora, esperando,
Aí a gente aguentou por 1h30 ficar na garoa e no vento. Depois disso, eu falei, não, eu fiz que nem a doutora. Acho que eu vou lá tomar um café e depois vou voltar para ver a chegada da galera. Então, foi a verdade que aconteceu. Então, ficou os dois que já estavam lá transmitindo, continuaram tocando e eu fui fazer uma outra coisa. O Gabriel também foi entrevistar a galera, porque não consegue ficar parado, né? Ainda mais ele que é jornalista, então não dá, né? Então é complicado, mas aí a gente fica naquela loucura toda, vendo ali a galera chegando e quando você tá parado na chegada, é impressionante a quantidade de gente que vai passando mal. Com certeza por conta do esforço e outros realmente por não estarem condicionados. Então você fica assustado de ver aquela cena, sabe? Se um dia você tiver a oportunidade, fiquem parados em uma linha de chegada. E não tô nem dizendo só da galera que chega muito ali na frente. Começa a pegar a galera da metade para trás. Vocês vão ficar arrepiados em realmente imaginar a quantidade de trabalho que a equipe médica vai ter. Acho que vai sobrar tempo para café da doutora. Você vê, o nível, tava lá no dia da maratona, eu tava no quilômetro 24,5, parado, torcendo lá, e eu já olhava ali o pessoal, a galera passando, caminhando ou passando muito mal ali já, né? Pedindo ajuda. Então, assim, a chance de dar muito trabalho é gigante. Assim. Então, o nível de despreparo da galera tava enorme, né? E a minha pergunta sempre é, será que não é hora da galera também ir com calma, né? Pô, se exercitar é ótimo, mas você não poderia fazer o 5, o 10, de repente o 21? Será que tem essa necessidade de grandeza, tem que ser a maior, já a maratona como um todo, né? Eu acho que a galera tem que cuidar da saúde porque o extremo, muito, muito esporte de uma vez só, aí na casa mal também. A gente tem que cuidar com o ego, né? Então a gente tem que fazer exercício pensando em saúde, não pensando em ego, né? Olha, consegui. Então, não existe mérito, assim, conseguir fazer aquela prova, mas de repente eu prejudiquei minha saúde com isso, né? O mérito é você ser saudável, o mérito é você ser um exemplo para as outras pessoas. E para isso existe uma progressão, né? Então, quando a gente vai iniciar um esporte, né, um exercício físico, a gente vai iniciar ali de baixo e a gente tem toda uma progressão que deve ser respeitada. E, além disso, a gente precisa também nos avaliar, né? Então, a gente precisa fazer os exames recomendados, a gente precisa fazer, né, todo o check-up necessário, principalmente quando a gente vai para provas de endurance, né? A gente sabe que a gente vai sempre se preparar, a gente como equipe médica vai se preparar para qualquer tipo de ocorrência, né? Porque mesmo aquela pessoa com exames normais, ainda assim pode ter uma ocorrência durante a prova. Mas aquela pessoa que nunca fez um check-up, né, esportivo, pré-teste, e de repente vai fazer uma prova de uma maratona, né, e tem uma ocorrência, né? Será que houve também uma imprudência durante o decorrer desse processo? Né? Então a gente tem que repensar sobre isso. Eu acredito muito. A gente trabalha como a gente vem da montanha também, nas provas de ultramaratona, são muitas distâncias longas. Na corrida de montanha, até estava brincando nessa prova, falando da organização, a água estava impecável. Para mim, do 21, a cada 2 quilômetros tinha um ponto de água. Tinha vida, então estava muito bom isso. Na montanha, a gente passa 10 quilômetros sem ver uma alma viva. Ela vê os gatos que a Letícia se encontra na trilha, né? Com a tua água. Os gatos e sozinho. Então, nessa prova tinha muita água, tinha todo o suporte necessário. E nas provas que geralmente nós trabalhamos e treinamos pessoas, 50, 100, 200, 300 quilômetros, precisa de muito tempo de treino também. Você pode fazer o que você quiser, desde que você não traga risco para você e para aquelas pessoas que estão trabalhando. Principalmente quando existe um tempo de treino. Cara, eu trabalho 14 horas por dia. Eu vou treinar em qual hora? Falando de um profissional, né? Eu trabalho 10 horas, 6, 7 horas por dia, só que tem minha família, tem uma agenda impossível e não consigo treinar. E aí, como que eu vou me inscrever para uma maratona? Como que eu vou me inscrever para uma ultra? Eu acredito muito nisso. Muita gente fala da escadinha. Fiz o 5, fiz o 10, 21, agora maratona. Ou me perguntam, eu já corri uma maratona, eu posso para uma ultra? Então é complicado, você tem que ter um volume de treino, tem que ter um histórico esportivo, tem que ter um lastro de treinamento, tem que ter uma certa segurança para você fazer um evento, uma prova, um desafio. Segunda-feira ir trabalhar e no domingo estar almoçando com a tua família. Então essa é a base de tudo para você estar se desafiando cada vez mais. E sem contar que essa prova, né, como tinham várias pessoas não preparadas, ainda teve o clima que chegou junto, né? Então, cara, não era só 42, né? O vento que tava lá. Meu Deus. Pode colocar um gostinho de cinquentinha, né? Palmeira, né? Era uma maratona com sabor de 50 quilômetros aqui lá. Cara, você vê a elite, os vídeos, né? A elite sofrendo
na ponte lá. Os caras cabeça baixa, inclinado, brigando contra o vento, né? Imagina o amador fazendo um desgaste. Ele já não tem o lastro, não tem o conhecimento da prova, tem experiência na prova. Foi nos longos até o 34, de repente até o 36. Cara, tudo uma novidade. E pegar um vento daquele é pedir para sofrer muito, né? Como é que foi a tua experiência, Letícia? No percurso? Do percurso, nossa, já comecei forte ali, né? Porque a gente, mesmo você, saindo né? mais atrás, você tem a expectativa que vai conseguir não colar no primeiro grupo, né? Porque ali, já quando eu vi que abriu aquela distância absurda, eu falei, só se eu for dar uma de herói aqui, né? Coisa que eu não vou fazer, né? Mais de 20 anos de corrida, eu falei, agora não vai ser agora que eu vou dar uma de herói, uma de heroína aqui, né? Então, eu saí num ritmo ali que era o ritmo proposto que eu tinha que correr, né? Que eu ia correr abaixo de 4,5, 4 por quilômetro, e foi o que eu fiz naquele primeiro loop de 4 quilômetros, né? Depois, a minha prova já era, porque eu comecei a entrar num estado assim que eu comecei a avaliar, não vai ter condições de eu fazer o tempo que eu quero, eu vou entrar num ritmo aqui que eu consiga encaixar, que eu vá até o final. Até porque eu tenho uma prova no final do mês, que vai ter uma exigência muito grande, vai ser na montanha, mas ela vai ser uma prova muito... onde você vai conseguir progredir muito. Então, eu vou ter uma resistência e uma velocidade, né? Uma resistência para poder suportar aquilo, a velocidade que eu quero manter ali, porque essa prova tem uma exigência de tempo. Então, eu falei, eu já vou usar a meia, além de eu tentar fazer uma marca legal, né? Para poder voltar a fazer as provas de asfalto, eu também já quero usar como uma preparação para essa outra prova. Então, foi difícil sustentar o ritmo e depois eu pensei, não, já não vai dar para ter melhora de tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro de um ritmo aqui que não seja tão confortável, mas nem tão desconfortável. Eu fui naquilo. E aí, bem no fim, acabou dando uma média de 4,15. Mas a primeira parte ali da ponte, eu subi como se não existisse amanhã, né? Mas era dentro do que eu tinha que fazer. Era dentro do meu tempo proposto, né? Teve graça pra você aquela subidinha ali, porque você é acostumada na trilha, no meio do mato, que tá escorregando, tem que ficar calculando e vai pisar. Subir no asfalto, a tração é 100%? Sobe fácil? Ah, sempre é um desafio, né? A galera fala, nossa, 21 quilômetros não foi nada. Eu falei, até se você largar pra uma prova de 5K, dependendo da intensidade que você colocar, vai ser difícil. Mesmo se eu fosse correr ali, por exemplo, 5 quilômetros ou 10, eu ia ter que fazer força, maratona também. Então, pra nós, sempre vai ser desconfortável. Só que ali, em especial, como eu vi que não ia mais ter condições mesmo, tanto que quando a menina que ficou em primeiro ali, que foi a primeira amadora, que eu fui segunda, quando ela me passou ali, era o quilômetro 13. Aí foi muito engraçado que a gente tá ali, meu Deus, o percurso inteiro, gente gritando o nome, aquela loucura boa, né? E aí, quando ela me passou, a galera, não, vamos, porque você tem que ir, você tem que reagir, não sei o que. Falei, calma, gente, querer não é poder. Vamos com calma aí. Eu não quero então, assim, a Ju. galera tava muito na pilha ali. Foi muito engraçado. Na hora que vocês até passaram por mim ali, assim, dá uma motivação a mais, né? Porque você pensa, eu vou aliviar mais um pouquinho. Daí um monte de gente começa a gritar teu nome e fala, não dá pra aliviar mais um pouquinho, não. E você vai indo. E confesso que foi um grande desafio, porque ali do 13 pra frente, porque a chuva começou a ficar mais intensa. E o que aconteceu? O meu tênis, ele começou a ficar escorregadio. Acredito que a maioria do tênis da galera, né? Porque hoje os perfis de tênis, eles estão muito lisos por baixo. Caramba, eu comecei a dar uma patinada no mesmo lugar ali, comecei a lutar contra aquilo. Falei, caramba, agora veio mais um desafio, né? Agora tem que fazer força aqui para poder lutar por tênis não escorregar. E o medo também de cair, né? Passar em cima da onde tem a marcação ali, que é onde fica menos aderente. Então eu tive que ter esse cuidado e também não querer exagerar para depois não ficar machucada pós-prova. Tanto que a minha semana de recuperação nem parece que eu corri. Claro que eu vou respeitar meu limite, porque também a gente pensa que tá numa recuperação boa, mas internamente o corpo ainda não recuperou, né? Olha que legal, Pietro. Eu já trago aqui essa parte, a importância do lastro, da experiência que o Marco tanto falou. Então, a Letícia, que buscava tempo, na hora que viu que as condições não estavam favoráveis, faz o quê? Ressignifica o urgente, né? Ela não continua brigando por um único objetivo. Cara, isso que é um atleta profissional, isso que é um atleta que tem lastro. Cara, para ele tempo é importante? Sim. Mas não é o único foco, porque ele precisa estar vivo para buscar uma nova marca, né? Então ela mesma já falou assim, pô, já vi que não dava certo a meta A, vou traçar aqui um tempo que eu consiga terminar, porque lá na frente eu tenho a prova-alvo, sabe posicionar rápido, né? O atleta inexperiente, iniciante, ele vai lá, eu quero buscar o número tal, e ele foca naquilo
E daí acontece os episódios que a Juliana viu chegar lá. O cara tudo torto, daí ele não comeu direito, forçou mais o motor. Terminar a qualquer custo. Não aceita o vento contra, porque para ele não poderia ter aquele vento. Briga. Porque o pace dele é aquele X, né? Então isso que é ruim quando o atleta não conhece o próprio corpo e vai com um único foco, né? E acredito que tem hoje, o que dá mais trabalho para os médicos e para nós, treinadores, é o tal do RP, cara. A galera pilhada, quem começou a correr ontem, RP, quer bater RP todas as provas. Já pensou um recordista mundial, cara? Vamos falar do recordista mundial. Acho que o cara vai ter o recorde toda semana. Ele não vai, cara. Fez aquele recorde, é uma marca histórica. Depois tem que se manter ativo, tem que se manter trabalhando, claro, sempre buscando a sua melhor marca. Só que você não pode ficar ficcionado no tal RP. Para quem não sabe, RP é o recorde pessoal. Você tem que ficar trabalhando e se manter ativo. Não tô falando papo de perdedor, não. Eu adoro que a pessoa busque sua melhor versão. Só que busca a melhor versão sem dar trabalho para a doutora, né? A doutora e sua equipe. Não, a gente tem que pensar em longevidade no esporte, né? E outra, se você vai fazer uma prova e termina a qualquer custo, aquilo vira um trauma da tua vida. Então, muitas pessoas se submetem, né? Isso é muito comum, por exemplo, que vai fazer o Iron, de repente vai fazer uma full distance, vai fazer uma distância longa, e de repente vira um trauma para aquela pessoa, porque ela sofreu tanto para aquela prova, não se preparou adequadamente para aquilo, de repente abandona já o esporte, né? E não quer mais passar por aquilo. Isso acontece com maratonistas, né? Então, a gente tem que pensar em longevidade e progressão, né? Então, quando a gente respeita tudo isso, né, é para a vida, né? A gente consegue manter no esporte para a vida. Aproveitando o gancho aqui, a gente tem na sala aqui um estreante de maratona. Então, o Pietro vivenciou a primeira maratona e pode nos falar. A gente falou aqui de um atleta profissional que recalculou rota. Pietro, como foi para você quando chegou aquele vento contra e aquela reta interminável de Brejatuba lá? Um adentro. Diga. Trabalhou sábado o dia inteiro. Ficou em pé. Sexta e sábado, né? Quinta, sexta e sábado. Pronto, vamos lá. Meu Deus. Sabe que durante o ciclo de maratona, desde novembro, eu pensava, eu não posso ter uma experiência ruim porque eu vou querer repetir essa experiência. Eu não posso ter uma experiência ruim porque eu quero ter outras maratonas, outras oportunidades de correr. Então, eu não pensei em RP, não pensei em tempo. Eu queria chegar bem, chegar com saúde, chegar com a minha família. Então, esse trecho específico, eu fui na boa. Vento contra, areia entrando, condições climáticas desfavoráveis. Ali eu fui na boa, consegui administrar meu pace, minha respiração, hidratação. Então, a minha experiência de prova foi sensacional. O que eu fiz na prova, eu treinei. Tênis, roupa, hidratação, suplementação, exatamente igual. Comida na semana, bebida na semana, hidratação. Eu repeti exatamente o que eu fiz durante o treino, tudo aqui com a orientação do Ramon. Então, E chegou com a bebê no colo. cheguei com a minha filha no colo, que foi a melhor parte da prova, né? Sofri um pouquinho no final ali, porque a segunda parte da prova, eu aprendi isso. Os 21 quilômetros finais é uma prova diferente. É uma outra prova. Na minha visão, aquela segunda parte é a cabeça. 90% é a cabeça, porque o teu corpo tá preparado. Se você não tiver com a cabeça boa, você não chega. Você não chega bem, você quebra no meio. Essa foi a minha percepção da primeira maratona, Ramon. E é isso que é legal, né? O treinar, e a gente falava com o Pietro o tempo inteiro, né? Cara, esqueça relógio. Você vai dar sub 4, você vai dar, cara, deixa pro dia lá. Mas acerte a comida, a bebida, porque o clima não tava favorável, né? Quando dá aquele friozinho, não dá vontade de beber, não dá vontade de comer. Só que a maratona, ela cobra um preço muito caro lá no final, né? Quilômetro 32 pra frente. Quem não alimentou, quem não deixou o tanquezinho calibrado, vai passar um perrengue. Pô, e curti a prova, né? Eu lembrei de você na prova, Marcos, sabe por quê? Aquele baterista que tava lá no pé da ponte, tocando um rock and roll àquela hora da manhã. Lembrei das suas primeiras participações aqui no podcast. Cantando, gritando, e as pessoas passando e vibrando. Sensacional aquilo. Pietro, mas eu vou além, cara. Eu corri do lado do Marco e ele vai cantando, gritando. Cara, e aqui a galera grita o nome dele e eu só gritava assim: ei, mas eu sou conhecido do Marco. Ei, fala meu nome também. Cara, Caraca, se tivesse uma eleição naquele dia, ele ganhava, cara. Fácil. É uma doideira, né? A gente fala que é a energia do rock and roll que transforma, né? Aquela batera fez aflorar todo o espírito de todo, pra quem é de Curitiba, os bons malária do rock and roll, do velho rock and roll, da galera gritava fogo.
E foi muito bom, foi muito bom. A energia de poder estar junto naquele pelotão também. Voltando a falar um pouquinho do rock e da energia. Uma maratona, para uma meia maratona, para um 10, para um 5, você depende da energia. A energia do batera na largada, levantando lá em cima a moral. E eu correndo com o pelotãozinho do Ramon, tava muito fácil. Cantava, gritava e mexia com todo mundo. Chegou ali no 14, 16. Ai, já virou. Queria ter amado mais. No começo tava muita gente ordinária. Não respeita essa malária. Isso foi largada. No final, queria ter amado mais. Ter conversado mais. Ter visto o sol se pôr, né, cara? Mas é o ritmo do negócio. Porque você começa, tem que segurar. Você não pode... A gente tava ali 4h30, 4h20, 4h15, alguns já foram ficando no caminho, e acabou a canção, a gente foi indo, cada um pra sobreviver. Esse marco dele assim, cara, eu exagerei, eu não deveria ter cantado tanto. Não, mas nem foi isso, porque... na verdade, se notou, eu já tô quieto, né? O cantar até poderia continuar cantando. O problema mesmo era ter treinado mais. Se eu tivesse treinado mais, poderia dar largada, chegada... Inclusive, no começo da prova, eu pensei, junto com a gente ali, eu pensei em puxar uma cançãozinha militar pra dar uma animada no grupo. Alguém falou, tipo, pelotão militar, Eu falei, não, cara, eu vou ficar quieto aqui, senão eu não vou terminar. Então daí eu segurei a onda. E a frequência cardíaca, Juliana, importa ou não importa? Como é que funciona o controle da frequência cardíaca na hora da prova? Então, assim, primeiro a gente tem que se respeitar, né? A gente tem que entender o nosso corpo, né? E a gente vai ter que entender as condições daquele dia. Então, às vezes, num treino, você vai estar treinando nas condições ideais. Então, às vezes, você vai treinar com a condição ideal de temperatura, a condição ideal de tempo. Se, de repente, chover, você foge daquele treino, né? E na prova, você vai encontrar tudo. Você vai encontrar frio, às vezes, você vai encontrar um calor extremo, você vai encontrar diferenças de umidade, né? E tudo isso vai levar a uma variação na tua frequência cardíaca, tá? Então, entender o próprio corpo, né? E entender qual frequência cardíaca e qual zona de treinamento você realmente está, porque se às vezes você está treinando, eu estou naquela zona pensando na minha velocidade, e às vezes você não consegue, não está chegando na velocidade que você gostaria de estar, mas se você olhar a tua frequência cardíaca, ela já estourou, tá? Porque na verdade você não está naquela zona, porque de repente aquele dia está mais quente, naquele dia ele está úmido, né? A gente não consegue ter uma troca de calor adequada, né? Então, é importante sim a gente ter esse conhecimento, entender nosso corpo, para a gente conseguir, para a gente quebrar menos uma prova também, né? Então, a gente vai conseguir sustentar melhor essa prova e terminar bem uma prova, né? Então, eu recomendo, eu acho que, né, eu não posso falar todo mundo faça, mas quando a gente tem o conhecimento, sabe a nossa frequência cardíaca máxima, sabe exatamente nossas faixas de treinamento, né, a gente consegue ter uma consciência sobre a prova que é única, né? Isso faz com que se você quebra consciente. Você fala assim, não, eu estou indo no meu extremo, pode ser que dê errado, né? Mas você sabe, né? Você sabe exatamente qual zona de treinamento que você está, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência sobre a frequência cardíaca para saber exatamente qual é o teu nível de estresse naquela prova, tá? Para acabar não quebrando no meio, tá? E não se frustrando. Por falar em quebrar, agora vem a parte de lavar a roupa suja em casa, hein? Quando a gente cruzou pela Letícia, o Marco excitou o pelotão ali a gritar o nome da Letícia. Foi muito legal, né? E ele falou assim, caraca, velho, ela tinha que escutar que eu gritei, vai amor. Será que ela escutou? Senão eu vou apanhar em casa. E agora, Letícia, você escutou ele gritando? Escutei. Gente do céu. Assim, foi uma loucura. Era gente gritando em tudo quanto é lugar. Mas na hora que vocês passaram... Nossa, chegou a fazer. Legal. O vento já não era tão grande, eu acho que quanto no 42. Na hora que vocês passaram, veio que nem um tufão, legal, assim. Então foi muito legal. Deu aquela energizada, porque já tava sendo no momento, inclusive, que acho que a menina já tinha me ultrapassado ali. Aqui ficou em primeiro. E daí, quando vocês passaram, deu aquela energizada de novo, assim. Então, a cada ponto que eu passava onde tinha pessoas, sempre tinham conhecido. O problema foi identificar quem eram as pessoas, porque a chuva começou a bater tão forte no óculos. E aí eu falei, vou ficar com óculos por causa do vento, né? Que tava vindo dentro do olho. Mas daí eu já não conseguia mais identificar. Tinha algumas vozes que realmente elas são mais conhecidas. Mas daí quando vocês passaram, não teve como não ver, né? Marco. Não teve como não ver. Então foi muito legal ali. Realmente eu não esperava. E aí deu aquele momento de surpresa, foi muito bom. E que tênis você correu, Letícia? Eu corri com Brooks.
Placa? Sem placa. É que tem placa. Tem placa. Para meia maratona faz diferença quando você quer velocidade, quer performance? Um tênis com placa? Faz diferença, mas é aquilo, né? Que faz a Aquela diferença, quem faz a diferença é o treino, né? E Mas a gente tem uma particularidade com o tênis que colocou um tênis no pé, não tem muita Vai ter frescura. que, né? Eu sou mais do perfil baixo de tênis. Dei muito certo com aquele tênis ali, até porque era um dos poucos que eu tinha, né? Não tenho muita opção. E a gente não tem muita frescura com tênis, né? Mas claro que a gente sabe que a tecnologia ela vai fazer diferença quando você está bem treinado. Se você não está bem treinado, você pode colocar um tênis de placa que não dá nada na tua vida, né? Eu ia falar que a escolha foi o menos rodado, né? É, o menos Na verdade, ele tá bem menos rodado, tem quase 1.000 quilômetros. Mas tá limpinho, cara. Tá limpinho, mas tá limpinho. Então foi essa a escolha. Muito boa essa escolha, hein, Marco? Diga lá, Ramon. Ju, e pra você? Te animou, te empolgou, inspirou a fazer uma prova junto, vendo a galera? Ah, essa pergunta teve maldade, né, Ramon? Essa pergunta é quando que você vai voltar? Também. Tinha segundas intenções. Eu acho. Não, sempre anima, né? Até falei pro meu marido, né, pro Tadeu, falei assim que já participei, né? Já participei de muitas provas, né? E agora faz tempo que eu não participo de uma prova, faz tempo que eu não corro. E aquela sensação, aquela alegria de passar o pórtico é única, né? Então, com certeza anima e logo, logo estou de volta, fica tranquilo. A torcida na orla de Guaratuba estava sensacional. A torcida naquela reta dos 42, não sei se o 21 passou lá, acho que não. Passou? Que vai e volta, que faz um U. Aquela reta interminável, não acabava nunca. A torcida, tanto de um lado quanto do outro, estava aplaudindo, batendo palma, entregando coca, paçoca, melancia, banana, de tudo um pouco tinha ali. Sensacional a torcida. Tá de parabéns o pessoal de Guaratuba e de Matinhos. Acho que tá mudando um pouco, né? Antigamente, raríssimas pessoas que iam pra rua pra aplaudir, pra incentivar, né? E a gente vê tá pequeno ainda, mas tá crescendo bastante, né? Você vê provas nos Estados Unidos que durante os 42 quilômetros inteiro você tem torcida, as nossas estão começando a aumentar, né? Eu acredito que os canais de comunicação estão ajudando muito. Os programas estão ajudando muito. Pisa mais, inclusive. Mas é verdade, essas coisas... fica mais acesso fácil. O esporte está democrático, as pessoas estão mais ativas. As informações vão chegando, né? As informações chegam aproveitando... Teve acho que um dos casos mais que repercutiu foi o menino lá do interior do Paraná, que chegou cambaleando. Uma tia minha, que sabe que eu corro faz pouco tempo, 20 e poucos anos. E minha tia, olha o perigo de correr. Eu falei, é super perigoso, claro. Então, as informações chegam para as pessoas. É corrida. Eu gostei muito. Apesar da televisão foi criticada demais. Só que cara, é horrível criticar as pessoas, né? Eu falo porque eu já critico. Não que eu sou o melhor. Não, claro que a gente erra e critica os outros. Mas depois eu falo, por que eu fiz essa crítica? Infeliz. A televisão tava ali, cara, olha, foi uma prova, passou na televisão aberta. Quando que isso... E ninguém ficaram criticando. Os caras não conhecem a corrida. O erro foi não colocar um especialista na corrida. Mas, cara, televisão aberta, domingo de manhã. Colocaram, tinha um especialista esperando lá de fora. Não, esse era o YouTube, essa foi a outra. Eles estavam criticando, achei a outra transmissão. TV Paranaturismo. Que foi, cara, ao vivo. No YouTube tava no Corrida no Ar e na TV aberta na Paranaturismo. Então, isso ninguém fala, cara. Por que não fala? Não entrando, não conseguiu entrar no Entrou Corrida depois. no Ar. Depois ele conseguiu entrou. entrar? Tá. Então, porque no começo deu algum Corrida bug tá lá. azarado, né? Tá azarado. Deu algum bug ali que eles Curitiba, ele entraram pelo perdeu Instagram, né? a largada. Na foi largada, chegada. na maratona de Curitiba, Perdeu e o sinal. agora deu algum problema lá que eles não entraram. Ô, Sérgio Rocha, o que tá acontecendo com você? E o narrador, ele nem veio dessa vez. O narrador veio de São Paulo, Ricardo Capriotti, grande jornalista e um conhecedor de corrida. Exatamente. Né? Mestre. Ele não teve crítica ali porque eu acho que a galera nem chegou nele, né? Porque como o começo foi no Instagram, por conta desse problema técnico ali, nem fale do Sérgio. Você, com certeza, se o Sérgio estivesse ali, ele pode ter certeza que ele ia ter um surto. Porque esse é igual eu tava com ele na transmissão da Maratona de Curitiba. Nossa, ele quase teve um troço lá. Porque ele falou, meu Deus, esse é meu único trabalho, não tô conseguindo fazer. Então ele falou, cara, ele tava tendo... Sério mesmo, eu acho que eu nunca vi ele tão bravo. Ele brigou com todo mundo lá. Porque ele falou, cara, é inadmissível, né? Da coisa não acontecer ali, tá todo mundo naquela expectativa, né? Como a gente tava falando agora aqui da transmissão.
e de repente, pô, chega na hora e o negócio não vai e o cara começa a ter um troço ali E vai dentro, ter o né? Repeteco esse ano, em novembro? Tá. Olha, Curitiba? já vou adiantando pra vocês que se tudo der certo, eu não estarei na Maratona de Curitiba, porque eu vou de novo correr as 200 milhas, né? Ah, Que vai cair na mesma data. Tomara que você não esteja, então, aqui. Sim, com Entendeu? certeza. Porque vai cair agora. Antes era assim, caía um final de semana ou pra frente ou pra trás. Agora vai cair exatamente no mesmo final de semana. E não vai dar pra perder as 200 milhas, né? Agora, se Deus quiser, eu vou estar muito mais preparado pra fazer os 325 Doeu aqui, hein, cara, das quilômetros. 200 Milhas. Não são quilômetros. Né? Assou aqui, assou. Assou. Marco, viralizou um vídeo no Instagram, um dos vídeos, em que a pessoa falava sobre gnomos durante a maratona. O que rolou naquele vídeo, Marco? Ah, é os loucos, bicho. Os loucos já estão sabendo aí. Os gnomos era uma brincadeira que a gente usava na pista de atletismo, quando saía muito forte, doutora. Fazia os 400, tiro de 400 metros. Faz o primeiro 200 para 30 e nos últimos 200 o gnomo vai buscar, vai te agarrar. E eu tava pensando, cara, que prova mais louca, aqueles ventos. Cara, eram os gnomos. E eu viajando, cara, eu vou fazer esse vídeo dos gnomos, cara. Eram os gnomos segurando. Eu falei que os gnomos estavam ali no quilômetro, na maratona, na meia, no quilômetro 16, que tinha uma gangue de gnomos ali, uma tribo de gnomos segurando a galera. E na maratona, nos 32, tinha uns... Eu relato que tinha uns gnomos perdidos por ali. E os gnomos entraram com o vento e com a chuva. Então, é uma maneira... Depois eu faço a parte técnica falando que são os pontos cruciais de quem treina para maratona, quem está numa meia, que é um momento é fisiológico o negócio. Os gnomos são uma maneira engraçada que eu quis citar, porque é fisiológico. Quando você vai muito além do limite, você vai travar. Eu até anotei aqui, Marco. Depressão de glicogênio, queda na eficiência muscular, fadiga central, desidratação acumulada, dano muscular progressivo. São esses, né? É mais ou menos. Cabe mais Cabe mais? Aí. Tem mais, Vai longe da lista, hein? Vai bastante. Mas eu acho que um grande aprendizado é o que a doutora falou ali. Eu acho que o que tá pegando muito como atleta, falando com a experiência como atleta, como treinadora, como ser humano, é a questão do ego. A gente não precisa provar nada para ninguém. Como eu falei para vocês, a minha distância mais longa foi as 200 milhas, que a gente veio para falar dela antes, não vim falar dela depois. Mas olha quanto tempo eu demorei para fazer uma prova de 200 milhas. Olha quanto tempo eu demorei para fazer uma ultra. Olha quantas maratonas eu fiz. Antes de fazer uma maratona, quantas provas de 5, quantas provas de 10 eu fiz. Por conta do quê? Para eu ter o meu eu me autoconhecer e eu ter o meu próprio parâmetro. Eu nunca me comparei com outras pessoas. Claro que já teve aquele momento de a gente sempre querer ter uma evolução, se inspirar em outras pessoas, mas eu nunca quis me comparar porque são realidades diferentes, rotina de trabalho diferente, cada um tem um porquê de estar ali. Então, acho que a gente começa a colocar o nosso ego, realmente avaliar as coisas que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. A gente começa a colocar um pouco mais a cabeça no lugar, começa a equilibrar melhor o ritmo, chegar, né, como o Pietro falou, de chegar de uma maneira saudável, feliz, curtindo aquilo que estava fazendo. Eu cruzei a linha de chegada feliz, inteira. Claro que querendo fazer mais força, a panturrilha gritando, mas assim, sabendo que eu estava super consciente ali com aquilo que eu estava fazendo. Mas isso são anos de experiência, o ego muito lá embaixo, sabe? De poder colocar assim, pô, eu tô aqui principalmente para me divertir com aquilo que eu gosto de fazer. Respeitando a prova, né? Respeitando e você vê a prova. o maior número de pessoas se filmando, né? Cara, eu passando ali com o celular, passando, a necessidade de estar falando, mostrando no ao vivo. Então, acho que isso tá pegando muito, né? Eu preciso mostrar, não só fazer, mas eu preciso mostrar na hora. Eu chorando, eu sofrendo, eu rangendo o dente, eu não comendo, eu tomando meu gel ao mesmo tempo. Então, ela chegou uma fase em que você acha que não largava, né? Nunca largou de ser com o celular na mão. A gente tenta aliviar o máximo de peso possível, né? E a galera botando o celular e tirava ali. Eu tô aqui agora no quilômetro tal, tomando meu gel. Tá difícil. Cara, se tá difícil, o que você tá fazendo com o celular? O que você tá falando? Cara, falar gasta energia. Falar sobre a frequência. Se subir a frequência, ela não desce correndo. Não tem como. Então tem que fazer muito forte-leque pra treinar isso, né? O Marco é um cara que tá treinado a fazer isso, sentiu um pouquinho ali e falou assim, cara, vou ficar mais quietão aqui. Então, assim, tem que treinar antes. E a galera, que é a necessidade de mostrar, né? A gente viu lá o vídeo que o Marco comentou, em que a namorada do rapaz tava filmando o tempo todo o que tava acontecendo, cara. Em vez de se preocupar em dar atenção ali, né? Tem que estar filmando, porque vai fazer um vídeo legal depois, bota uma música.
Então, assim, é isso Não, que acho que tá pegando e outra, mais, né? elas ficam pensando assim, o que eu vou falar se eu desistir, se eu não for? Eu já falei, já divulguei. Então, assim, as pessoas têm que colocar um pouquinho mais para dentro. Então, por exemplo, ficou doente, não vai para a prova. Né? Então, assim, vai dar errado. Né? Então, assim, você vai passar mal, você vai precisar de atendimento médico, tá? Você tem que pensar em saúde em primeiro lugar, não performance em primeiro lugar. Né? A grande maioria dos atletas lá não eram atletas de elite, não eram atletas profissionais, eles não vivem daquilo, né? Então, a gente tem que pensar realmente, levar a sério, né? Se alimentar de uma forma séria, fazer o repouso que tem que fazer o treinamento que tem que fazer, tá? E alimentação, suplementação, tudo tem que estar alinhado para uma prova, principalmente de longa distância, né? Senão vai dar errado, né? E aí, Juliana, você falou um negócio, né, de recuperação. Para quem deu certo a prova, legal, o cara tá comemorando, vai pensar mais para frente tem alguma outra. Mas para quem deu errado, geralmente ele tem aquela necessidade de não, eu vou de novo porque agora eu vou mostrar que eu tô certo, né? Não dá pra fazer uma maratona em cima da outra, né? Não é só a perninha cansada do dia seguinte, né? São poucas pessoas que podem, né? Pouquíssimas pessoas que podem fazer isso, né? São pessoas muito, muito, muito bem treinadas. E a parte interna pega bastante, porque a galera só fala da perna, né? O único vídeo que viraliza é a galera andando na escada tudo torta, né? É só aquilo, mas a parte interna, a frequência cardíaca, todo o organismo, todo arrebentado por dentro. Acho que tem que dar uma atenção mais, né? Não, tudo. À medida que você decide que vai fazer uma maratona, você tem que fazer toda uma preparação para isso. Então, você não vai matar um treino de fortalecimento, você não vai matar todo o teu plano alimentar, você vai ter uma suplementação adequada, né? Então, você vai... Se te propuserem um treino... eu treino em zona 2, você não vai fazer em zona 4, tá? Então, assim, você tem que levar a sério, tá? Então, senão, realmente, as coisas vão desandar, né? E daí você acaba se traumatizando e, de repente, fazendo lesões, né? Então, quantos atletas não fazem lesões, fazem fraturas, fazem lesões musculares mais graves e, de repente, ficam afastados do esporte, né? Por conta disso, né? Ou quantas, de repente, essa exposição ao corpo, essa exposição ao performance, quantas atletas, tanto homens quanto mulheres, que, de repente, não fazem uma nutrição adequada porque precisam se mostrar magros dentro do esporte e, de repente, estão com a saúde completamente deteriorada, às vezes com alteração óssea, com osteoporose, com osteopenia, com fraturas, né, lesões musculares, lesões de repetição, e daqui a pouco acabou o esporte para elas. Né? E, então, a gente tem que começar a levar um pouco a sério também essa exposição que a gente tem em rede social, né? E tem que pensar assim, esporte é saúde, tá? Deixou de ser saúde, então a gente tem que pensar o que tem alguma coisa errada acontecendo. Né? Tem que repensar e voltar atrás. Ramon, a Dentro d'Água, nossa parceiraça, mandou um presente aqui para os nossos convidados, para a Letícia, para o Marco e para a Juliana. Peguem os seus presentes. Ueba! Será que tem surpresa aí, Marco? Ah, com certeza, né? Gosta de surpresa ou não? Tem surpresa boa e surpresa ruim. Eu gosto das boas. Eu gosto das surpresas boas. Acho que ninguém gosta. Eu tava lá no stand da Dentro d'Água. Um abraço pra Cassinha, pra Cris, pro Caio e pra toda a equipe da Dentro d'Água. Eles fizeram um trabalho fantástico na Expo Maratona em Guaratuba. Os produtos sensacionais, a garrafinha, as camisetas, as térmicas, todos os produtos estavam disponíveis lá na Expo. E essa camisa aí fez sucesso, hein? Vendeu a rodo. Caramba, olha. E a gente já viu que o negócio é bom só pelos linda. detalhes, né? Totalmente Esse saquinho, Marco, veio da China. Porra, olha a qualidade do É negócio. mesmo? Veio da China. Olha. Que bonita, hein? Tá linda. Sensacional. Porra. eternizar essa ponta, hein, Marcos? Poucas pessoas têm essa camiseta. Ô, Ramon, Que vou ter que moral, voltar a que correr, moral. então. Agora sim, Ju. Eu tava Agora lembrando sim. um negócio muito legal sobre Tadeu, camiseta. anotou aí, né, Tadeu? Um negócio muito legal sobre camiseta. Eu lembro minha primeira prova que eu fiz em 2001. 2001, uma corrida de rua. Corrida rústica de Almirante Tamandaré, 21 de abril de 2001. Uma camiseta de pano. Eu não tirava aquela camiseta pra nada. Eu ia pro colégio, não podia ser uniforme, né? Ah, e sem querer, minha uniforme sempre tava sujo. Pra poder ir com a camiseta da corrida que eu fiz, pra mostrar pra todo mundo que eu fiz a corrida, que eu era um atleta. Então eu acredito que isso é um lance também de hoje. Hoje a tecnologia tá um pouquinho melhor daquela de 2001, né? Olha que coisa mais deliciosa. Então as pessoas estão cada vez mais querendo mostrar que fazem parte da comunidade do esporte, que fazem divulgando via Instagram, via YouTube, via o que for,
E principalmente usando É o pertencimento, né, Marco? pertencer, usando uma camiseta linda dessa com uma qualidade incrível como essa. Dentro d'água deu show mesmo. Esse saquinho muito legal, né? Muito bem, siga lá no Instagram, @dentro d'água, fale com a equipe, com a Cris e faça o seu orçamento, peça a sua camiseta, a sua roupa para natação, tem roupa kids, né, Ramon? Em kids, tem pra tudo. Meus filhos só usam dentro d'água. Só usam dentro d'água? São influenciadores ou não? Não. Influencia o pai a trabalhar. É, exatamente. Me influencio e me obrigo a trabalhar. Pessoal, estamos chegando na parte final do nosso Pisa Mais. Letícia, calendário para o segundo semestre, como é que tá? Conta pra gente. Tá agitado. A primeira parte é uma preparação para o que vem, né? Tô me preparando para as longas distâncias. Eu vou fazer uma prova agora, no final do mês, que é mais para tempo, né? São 54 quilômetros. Depois, na sequência, eu tenho aí para realmente as provas, que as minhas 3 provas principais, que são La Mission, 80 quilômetros, 176 quilômetros em Chamonix de novo, lá na França. E é para fechar com chave de ouro as 200 milhas, lá em Nova Trento, mais uma vez, só que agora voltando com muito mais experiência e maturação, né? E também uma sequência muito boa de treino que eu estou fazendo para chegar até lá, correndo as distâncias menores para chegar bem mais inteira, como a doutora falou, com uma longevidade, né? A gente quer longevidade no esporte. Vai ter dar trabalho aí, Marco. Não, eu já fiquei careca, bicho. Perdeu os cabelos, né? La Mission é passa 4, é isso? Lá missão Lá passa missão passa 4. Lá que tem aquela mesa cheia de doce de leite, paçoca. Exatamente, é lá mesmo. É lá, né? Eu quero fazer Queijo. cobertura dessa prova. É maneiro, é legal. É bom Só que tem que demais. subir a montanha. Mas tá treinado, né? Sobe Tá fácil. treinado. Fazer que nem o fantasma? Ixi, é brabo, né? Aquele é brabo, né? Aquele é bravo. O cara é fantasma, é incrível. Literalmente ele some na prova, né? O bicho é sinistro. Muito forte. E você, Marco, como é que tá o calendário? O calendário é repleto. Estamos trabalhando bastante para levar as pessoas para correr dos 5 aos 320. E nesse meio termo, eu queria até voltar a fazer umas ultras maratonas, como eu teve uns anos atrás, eu fiz meia dúzia de 50K, um em seguida da outro, de maneira relativamente boa, correndo bem, em um tempo bom. Só que agora tá cada vez mais difícil. Acho que a idade, os desafios fazem com que tenha que ficar com o pezinho atrás. Então eu tô indo para as provas mais curtas. Inclusive, queria correr a maratona domingo da Ponte, graças a Deus, foi só 21. Porque foi muito bom. Eu vi que foi perfeito. Maratona não ia dar boa, principalmente pela questão de treino. E agora, daqui para frente, tô inscrito em umas provas curtas de trilhas, mas quero também focar nas provas de rua. Se Deus quiser, tá muito mais presente nas provas de 10 quilômetros por aí também. Pietro, essa eu pergunto agora. Essa Diga eu lá. pergunto. Juliana, qual é o teu calendário pro segundo semestre? Deixa gravado essa parte e faz um corte pra gente, Pietro. Continuo muito assídua no CrossFit, né? O meu esporte é longe do endurance, né? Acho que, não sabe, antes eu levava os dois esportes juntos, o triatlon junto com o CrossFit. Um piorava o outro, né? Então eu era ruim nos dois. Mas agora eu tô no CrossFit e eu pretendo logo, né? Ano que vem eu quero voltar às provas de corrida. Hilux vai algum? Eu quero fazer uma prova de Hilux. Ali, Tadeu. Dupla, hein? Já pensou? O Ah, importante o é se Tadeu movimentar, foge. né? Não, ele... Sabrina e o Ele tá Andrei fora. vão fazer, hein? Dupla, Tadeu. Hilux São Paulo, acho que é, hein? É mais fácil ele me arrastar para prova de corrida do que eu arrastar ele para outra. Vamos fazer o desafio, Tadeu no Hilux. Marco, última pergunta aqui. Você segue como treinador da seleção brasileira? A seleção brasileira é questão de convocação, né? Convocação? É convocação. Eu tive o privilégio de estar no Sul-Americano do ano passado, não, retrasado, e continuo buscando minha vaga, cara. Tô trabalhando duro para poder conquistar meu novo uniforme, que esse aqui já tá gasto, né? Ó, A ó, nossa tá cheiroso, tá próxima cheiroso. busca, inclusive, é março de 2027. Que é o Mundial na África. Então nós estamos trabalhando duro para buscar essa vaga. É igual a seleção de futebol. É você representar o teu time, ninguém vai tirar esse título teu. Sim. Porque prova ao contrário, ainda fiz parte da seleção brasileira de corrida em trilha e montanha. E estamos trabalhando duro para poder, até nesse sul-americano que ele tinha na Bolívia, fiquei com um pouco de esperança de ser convocado, mas através dos critérios não fui. Tem tudo, pontos, ITRA, os atletas em destaque. Hoje nós estamos com a Letícia no alto nível,
mas estamos trabalhando com a base forte para poder daqui uns anos dar essa oportunidade para a gente estar como um técnico de seleção. O trabalho não para. Não para, né? Seu Instagram, Marco, pro pessoal seguir. É Marco Aurélio Piazza. E da equipe? Equipe Piazza, só. Muito bem. E o seu, Juliana? É a doutora Juliana Olavo Pereira. Maravilha. Letícia Saltori, todo mundo sabe, né? Como é que é? Letícia Saltori, equipe Asa, né? Assessoria esportiva. E também temos o Mountain School, nosso canal, nossa escola, onde a gente fala de corrida, né? Não só de corrida em montanha, mas um pouquinho da nossa rotina da corrida, né? No YouTube também. No YouTube, aham. No YouTube a gente tem o canal do Mountain School. Se vocês colocarem lá, Mountain School MSBR. Maravilha. Ramon, valeu, muito obrigado. Obrigado, Pietro. Obrigado a todos pela participação. E, vamos lá, rumo às nossas metas aí. Vamos nessa. Muito obrigado pela audiência, pelas participações. Estrelinha no Spotify, like no YouTube e seguir no Instagram. Siga a equipe toda. Juliana, Marco, o meu, Pietro De Lázari, Ramon Ferreira e também Letícia Saltori. Um abraço a todos. Até quarta-feira que vem aqui no programa Pisa Mais. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Valeu! Tchau.